A santa paz de Deus com todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na construção do Gleba 3. E foi pedido para mim para falar sobre fraseado. Quem sou eu perante todos esses professores do grupo para falar sobre fraseado? Mas vamos ver se eu consigo falar alguma coisa que agregue ao conhecimento de vocês, né? Então, vamos falar sobre fraseado? O fraseado musical é a forma como as frases musicais são organizadas e interpretadas dentro de uma peça. Assim como uma frase falada, uma frase musical é uma unidade completa de sentido que tem início, meio e fim. Quando pensamos no fraseado em música, estamos nos referindo a como essas frases são articuladas, respiradas e expressadas dentro da execução. E quais são os principais elementos do fraseado musical? Você sabe? Número 1. Respiração musical. Da mesma forma que em um discurso, na música também há momentos de pausa ou de respiração. O fraseado é, muitas vezes, delineado pelos pontos onde a música pede uma leve pausa ou uma mudança de direção, tanto rítmica quanto melódica. Observe esses dois exemplos do mesmo trecho de hino. Em qual deles você acha que foi aplicado um fraseado? Número 2. Articulação. O fraseado também está relacionado com a maneira como as notas são tocadas. Se mais conectadas, mais ligadas, que é o legato, ou mais separadas, mais bem declaradas, que é o staccato. Agora observe a articulação do mesmo hino 378 no coro. Uma articulação misturada com o fraseado. Vai ser tocado 2 vezes. Presta atenção. Parece sutil, mas tem diferença. Número 3. A dinâmica. A variação da intensidade é crucial para um bom fraseado, pois a intensidade é que dá vida e sentido às frases musicais. A execução de uma frase com diferentes dinâmicas pode alterar significativamente a interpretação da peça.
Observe, por exemplo, a interpretação do hino 312. Observe as nuances que ele tem. São sutis. E o ideal seria estar ouvindo de fone todas essas apresentações para você enxergar. Enxergar? Não, ouvir melhor. Número 4. Ritmo e melodia. A forma como o ritmo e a melodia se desenvolvem também delineia o fraseado. Muitas vezes, o final de uma frase é caracterizado por uma resolução melódica ou por uma pausa rítmica. Observe, por exemplo, o hino 346 no corno inglês. É um hino que ele tem uma nuance diferente, né? A frase começa, termina, e são frases curtas, então tem bastante a questão do ritmo, mas influencia também na melodia. Uma frase musical é frequentemente identificada por uma linha melódica que parece respirar, tendo um começo, um clímax ou desenvolvimento e uma conclusão. Pode durar de alguns compassos até uma sessão inteira da música. Em obras de música clássica, por exemplo, é comum que as frases terminem com uma cadência, criando pontos de repouso. Uma situação que é bem clara para todos nós é que a questão do fraseado é de interpretação. Cada um de nós interpreta de uma maneira. Numa orquestra grande, onde o maestro rege, com sinais, né, ele vai indicar onde é mais alto, mais forte, fortíssimo, diminuindo, né, retardando, ele consegue indicar com gestos. No nosso caso, na congregação, durante os cultos, né, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o nosso cenário não traz as devidas marcações com relação à dinâmica, né? Forte, fraco, fraquíssimo, fortíssimo, pianíssimo, retardando, diminuindo, aumentando, enfim. Ele não traz essas marcações, né? Aí então o que vai valer? Vai valer a orquestra, né, bem ensaiada. Os músicos, né, dedicados na medida do possível a praticar aquilo que é praticado no ensaio. E isso gera uma grande, né, uma grande dificuldade durante os cultos, porque tem a questão emocional, a questão espiritual. No meio sempre tem um músico ou outro que ou não vai no ensaio, ou simplesmente não consegue praticar aquela situação, né? E pensando nesta questão do ensaio, vale lembrar que recebemos muitas visitas, né? E às vezes vem músicos de fora que querem impor o ritmo, querem sobressair no som. Então aqui já vai um pequeno ensinamento que vale para todos nós.
Quando formos em alguma igreja que não é nossa comum, para a gente tocar suave, não querer impor, vamos tocar como eles tocam, vamos acompanhar, sempre mais suave, né? É um ponto importante a deixar registrado nessa aula. Mas você, eu, que estamos preocupados com o fraseado, existe alguma maneira, alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o fraseado? Sim, existem algumas que a gente pode praticar. Uma primeira situação seria cantar a melodia. Quando você canta, você entende onde a frase começa, onde ela termina e como ela se conecta com o todo. Se é um hino que fala da morte, do vitupério que o Senhor Jesus enfrentou, você tem uma forma para expressar isso. Se é um hino que fala de vitória, que o inimigo não nos vai parar, como é que você vai cantar isso? Seguro estou de que Jesus me ajudará, como é que você vai expressar isso? Né? Ó alma que choras, como é que você expressa? Então tudo isso vai te ajudar a entender quando você canta o hino, onde a frase começa, onde ela termina. Um segundo ponto é a respiração, a vírgula. Pensar em cada frase musical como se fosse uma frase falada, onde você respira. Isso ajuda a estruturar o fraseado de uma maneira natural. A gente tem que pensar nisso, de uma maneira natural, não sintética, não robotizada. Experimente com dinâmicas, né? Tente com seu instrumento, adicione variações de piano, de forte, de crescendo, de diminuendo. Isso pode te ajudar a entender, né? O fraseado, a formar a frase daquele hino. Lembrando, como já foi dito, né? Que é uma interpretação sua, diferente. Uma outra coisa boa para nós que tocamos oboé, que estudamos, né? Vocês que tocam, eu sou aprendiz. É ouvir intérpretes de oboé, né? Ouvir famosos que tocam o oboé e analisar como é que eles interpretam cada música, tentando, né, identificar como eles utilizam um fraseado para dar vida àquela música. Isso ajuda muito a internalizar essas diferentes abordagens. Isso que eu estou passando para vocês, né? E vale lembrar que o que manda em tudo isso é a prática. Tem que entender, mas tem que praticar também. E para concluir então, o que eu posso falar para vocês é que o fraseado musical é sim uma ferramenta poderosa para dar vida e expressividade aos nossos hinos. Quando a gente foca nas frases musicais, quando a gente articula bem, varia a dinâmica, nós conseguimos transformar a nossa execução, transmitindo principalmente a mensagem espiritual de cada hino com uma profundidade muito grande. Como músicos e cantores que nós somos, nosso papel não é apenas tocar as notas. Você entende isso? O nosso papel é comunicar a emoção, a mensagem que cada hino carrega. Essa prática contínua levará a cada um de nós a uma maior sensibilidade musical e uma execução mais profunda e conectada com o significado espiritual que cada hino carrega. Meus irmãos, Deus os abençoe. Feliz, só que agora já é quase 7 horas e eu tenho outro instrumento para tocar. Deus abençoe a todos.